Você quer uma receita para ficar sem celular? Para deixar o celular como aquela fonte principal de conhecimento na sua vida? Fica nesse vídeo que eu vou te trazer essa receita que está nesse livro aqui, ó. Vem comigo. Oi, sábio! Oi, sábia do canal. Milena Aquino por aqui. E você está na playlist Resenha Criativa deste canal. Eu tô trazendo para vocês hoje a resenha do livro que eu li em maio, porque o livro que eu li em abril, eu ainda estou degustando ele ou me remoendo com ele, porque eu preciso acertar as coisas na minha mente. E qual foi esse livro? Esse livro foi o Ortodoxia, do Chesterton. Eu fiz uma semana, 7 dias de leitura dele, que eu vou deixar aqui no card para você. Mas mesmo tendo terminado a leitura, eu ainda não trouxe aqui como resenha. Tô aprestando, né? Tô cortando as arestas para poder apresentar para vocês com mais facilidade. Hoje eu quero falar desta obra. Gente, essa obra é o seguinte: A Pirâmide da Sabedoria. É um texto frontalmente, direcionalmente, intencionalmente para cristãos. O autor fala conosco fazendo uma comparação com aquela pirâmide alimentar que a gente aprendeu quando era criança, sabe? Então ele compara essas duas coisas e apresenta, de forma que o livro traz um plano alimentar, entre aspas, para você consumir conhecimento. De forma que ele aponta algumas doenças, né? Ele diz que nesse tempo que nós vivemos, nós estamos vivendo uma doença de consumo alto, consumo desenfreado, consumo rápido. As pessoas estão ficando doentes na nossa época em virtude desse consumo. Então ele fez um plano pra gente. E ele apresentou esse plano e eu vou falar para vocês como se dá esse plano. E vou dizer qual é a receita para você não viver essa doença do consumo rápido, que é a partir do seu celular. Mas antes, eu quero te falar algumas frases. Como sempre, eu trago 4 frases para exemplificar algo dentro do texto com as próprias palavras do autor. Então vamos lá, a primeira frase que eu quero trazer para vocês é o conceito de sabedoria. O meu objetivo com a leitura desse livro é ter mais argumentos para te chamar de sábio e sábia. E eu encontrei. E eu vou te dizer o conceito de sabedoria deste livro aqui. A sabedoria não se trata apenas de conceitos. Ela diz respeito às orientações do nosso tempo e energia. As posturas que moldam o nosso coração, muitas vezes em níveis subconscientes. Então é o seguinte, sábio, para você se tornar sábio, não é só uma questão de conceito no intelectual, é a questão de processo, é a questão de posturas. E você pode, com esse livro, adquirir esses processos e adquirir essas posturas. Fazendo isso, você se torna sábio. Eu me torno sábio. Às vezes a gente cai naquele erro de que sábio é só um doutor intelectual do acadêmico, ou sábio é só uma pessoa mais velha que você, que tem mais experiências que você. Não, sábio é qualquer pessoa que queira essas coisas, que queira essa postura. Olha isso, sábio. Foca aqui, que eu não esqueci da receita. Mas veja, para se ter essa receita, você precisa entender isso aqui, ó. O mundo de hoje reformulou a liberdade como mecanismo de defesa. Uma liberdade de algo, em vez de uma liberdade para algo. Às vezes você é daquela pessoa que consome muitas coisas pelo celular e você acha que isso te traz liberdade. Porque eu acesso qualquer coisa em qualquer lugar.
Só que a grande questão é, você tem liberdade de algo fazendo isso. Mas e a liberdade para algo você tem? Ser sábio é a pessoa que ajusta essas duas coisas. Pensa nisso. Eu tô pensando. Olha essa frase aqui. A igreja é uma comunidade interpretativa, onde a sabedoria coletiva ao longo da história da igreja e em várias estruturas de governo fornecem barreiras contra teologias errôneas. A igreja traz plenitude e foco à nossa compreensão e aplicação da verdade de Deus de maneiras que vão mais fundo do que uma abordagem apenas eu e Jesus podemos fornecer. Aqui ele está falando do conjunto igreja. Ele fala que há sabedoria neste local. Olha essa frase. Tragicamente, nossas pirâmides de sabedoria geralmente estão de cabeça para baixo. O que deveria ser o nível básico é muitas vezes relegado ao topo do use com moderação. Enquanto isso, o que realmente deveria estar no topo do use com moderação, as palavras efêmeras, por exemplo, muitas vezes ocupa a base. E nos perguntamos, por que estamos enlouquecendo? Helena, e quais são os níveis da pirâmide? Seguinte, primeiro, Bíblia Sagrada. Segundo, igreja. Terceiro, a natureza. Quarto, os livros. Quinto, a beleza. E sexto, o celular. Para você usar menos o celular, você precisa usar todos esses outros itens que ele elenca como componentes da pirâmide da sabedoria. Você vai ter sabedoria ao ler a Bíblia, você vai ter sabedoria ao conviver com a igreja, você vai ter sabedoria ao analisar a natureza, você vai ter sabedoria ao fazer leitura de livros, você vai ter sabedoria usando o celular, mas ele vai estar no topo da pirâmide, ele vai ser a menor porção. Quanto mais você tiver exposto, sábio, aos outros níveis da pirâmide, mais sabedoria você tem, mais sábio você se torna. Gente, eu quero destacar aqui a questão da natureza, da contemplação da natureza, a questão das coisas belas, a questão de observar as coisas belas. Isso te revela sabedoria, isso te revela, me revela. Muitas vezes a gente fica focado no celular e esquece de contemplar a natureza. A contemplação da natureza é fonte de sabedoria. Eu vou deixar aqui no cards também um link de uma playlist específica que eu fiz lendo esse livro e lendo a Bíblia para você ir lá e ver. Tem altas dicas sobre o assunto, são 5 dias nessa playlist específica e eu aumento, né, os comentários sobre os capítulos desse livro. Se te agrada, vai lá. Agora sabe o seguinte, queria ver com você, vamos fazer um desafio? O que você acha? Fazer um desafio de ficar horas sem internet, algumas horas do seu dia. Eu de manhã, quando eu acordo, eu fico concentrada nas minhas leituras e depois que eu vou na internet. O que você acha de fazer isso? Ficar um pouco da sua manhã sem usar a internet, sem usar celular. E aí você vai gradualmente subindo, e aí você vai ver, você vai estar usando outras fontes de sabedoria. Que tal esse desafio para você? Coloca aí para mim nos comentários se você aceita esse desafio. Fala assim, Milena, eu vou escolher horas do meu dia para ficar sem internet. Eu já disse para você que eu faço, que eu fico sem celular. Que tal? Esse é o seu momento. Escreve aí para mim, sabe? Beijo, não esquece, tem os meus produtos aí na descrição do vídeo para você se alimentar mais de livros, sabe? É sério. Livros contêm sabedoria para você. Você pode fazer esse processo de leitura com um método simples que eu fiz aí, tá na descrição para você. É só você pegar e me acionar, que tá na sua mão. Beijo, tchau. Potencialize sua leitura já.
Link na descrição para contato.